Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para os seios de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro do seu lado. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, e agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os querem passar daqui para outro não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer mais uma oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Deus de toda graça, pedimos a bênção do Senhor sobre os que aqui estão, Pai, sobre o teu povo que se faz presente, sobre a igreja presbiteriana da Volta Grande. Abençoe esse povo, Pai. Abençoe esse povo que aqui residem, os nossos amados visitantes, aqueles que gentilmente receberam um convite e aqui estão para celebrar o teu nome. Meu Deus, abençoe suas vidas e seus familiares. Abra os seus ouvidos nessa noite, ó Pai, para que eles compreendam a tua palavra e ela surta o efeito que tem que surtir, produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Tem misericórdia. Nós louvamos, nós exaltamos o teu santo ser, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem oramos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, qual é o seu maior medo? O que causa temor em você? O que provoca medo na sua pessoa? Alguns podem ter medo de aranha, outros de repente de cobra, outros têm medo de ladrão, outros têm medo de repente dessa violência exagerada que nós estamos tendo nos nossos dias. E eu volto a frisar: qual é o seu medo? Aí você diz assim: pastor, graças a Deus, eu estou com X idade e até hoje eu não sei o que é medo. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas o fato é que nós todos temos as nossas fobias. Todos nós temos algum ponto que nós temos temor. Alguns homens marmanjos, barbudos, fortes, vão para o hospital e quando vem uma tal de uma injeção, e eles começam: ai, não. Tem um medo feroz de injeção. São fobias, medos que as pessoas ao longo da vida desenvolvem ou não, uns controlados, outros de forma descontrolada. Mas certo homem disse uma certa vez que sua filha mais velha, com cerca de 5 anos de idade, naquela época, lhe perguntou: pai, ela dizia, a criança de 5 anos, pai, se eu morresse e fosse para o céu, o Senhor queria morrer também para ir comigo? O pai, tomado de supetão pela palavra da sua filha, ele então perguntou: por que dessa pergunta, minha filha? O que está acontecendo? Ela então respondeu: porque eu não queria ficar sozinha lá no céu. Eu ia ter saudade de vocês, do Senhor,
do meu irmão, da minha mãe. Eu teria muita saudade. Eu já tinha, dizendo ele, dito a ela que no passado ele ensinou a ela que Jesus Cristo estaria lá. Não precisava ter medo. Não precisava ter medo. Mas então ele diz que para tranquilizá-la o coração, Jesus vai estar lá, minha filha. Não se preocupe, quem vai receber você é Jesus. E ele achando que ela ficaria surpresa, tomada de alegria, porque Jesus vai estar lá, Jesus vai estar lá. Mas aquela criança, na sua mais sincera resposta, ela disse: papai, disse ela, o problema é que eu não conheço Jesus. Eu não sei quem é Jesus. Como é que eu vou identificar Jesus no céu, papai? Como é que eu vou identificar Jesus? Nós não somos um pouco parecidos com essa menina? Quantos de nós aqui nessa noite, de repente, dizem: eu não tenho medo de cobra, eu não tenho medo de aranha, não tenho medo de injeção, eu não tenho medo de pegar um carro e sair com uma estrada enlameada, eu faço, eu aconteço, eu não tenho medo de nada. Mas quando você se depara com essa coisinha chamada, tão insignificante, chamada morte, todo homem, por mais feroz, valente que seja, ele treme nas pernas. Pode ser que você de repente diz: não temo, quando você está com a sua saúde perfeita, boa. Mas se você for para um médico fazer exames, sentir uma pontada no coração, alguma coisa, e o médico de repente dá um diagnóstico, você logo fica temeroso. Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Nós somos um pouco parecidos com essa menina. Será que nosso maior medo não é igual o dessa menina? Partirmos desse mundo sem saber o que nos espera no mundo por vir, sem saber o que vai acontecer conosco. Nós não somos, de fato, pessoas que precisam desenvolver, e muitos poucos conseguem desenvolver essa convicção de ter certeza, saber para onde vai. Jesus, de fato, nos mostra essa ideia, que nós não precisamos temer a morte, nós não precisamos ter medo dela. Tememos de repente como isso vai acontecer a nós. Não precisamos ter medo do desconhecido, não precisamos ter medo de ficar longe das pessoas amadas. O Senhor Jesus Cristo, de fato, sabendo disso, do medo que o ser humano, que cerca o homem, porque o homem não foi feito para morrer, a morte entra por um acidente provocado por Adão e Eva. Por isso é que nós tememos a morte, porque o homem não foi criado, nem a mulher foi criada para morrer. Jesus, sabendo disso, do medo que impera no coração do homem e da mulher, quando ele morreu, ele volta da morte para assegurar, para dar uma diretriz, para acalmar e pastorear o coração de tantos quantos precisam de pastoreio. Ele volta da morte dizendo: não temam a morte. O próprio texto de Apocalipse vai ser muito interessante e muito intenso. Que o Cristo, o leão da tribo de Judá, venceu. Ele é o vencedor da morte, ele é o vencedor dos demônios, ele é o vencedor de Satanás. Ele triunfou poderosamente sobre essas pessoas, sobre esses seres. A morte então vem para todos, mas não é igual para todos. Repito, a morte vem para todos, mas não é igual para todos. Para uns é o fim do gozo, é o fim, acabou. Para outros é o início dele, é o início de você experimentar uma vida em plena alegria, como o próprio texto do Apocalipse capítulo 20 vai descrever. Para aqueles que creem, têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a morte é uma promoção. Para aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, a morte é um julgamento. E nessa noite você não pode sair daqui como você entrou. Você precisa ter uma convicção de que todos nós vamos nos deparar, porque a morte vem para todos, mas ela não é igual para todos. O texto em questão que eu escolho para nós nessa noite, para nós
para a nossa edificação, ou a nossa exortação, ou a nossa consolação, é esse de Lucas 16. Se uma coisa que precisamos saber é que o nosso Senhor Jesus Cristo foi quem mais ensinou a respeito desse lugar que muitos dizem não existe, porque o inferno é aqui na terra. O inferno é uma casa onde tem uma família desestruturada. O inferno é onde tem um marido que é bebão, que é um alcoólatra inveterado. Ali é o inferno. O inferno é onde tem uma casa de um filho ou uma filha que está envolvido nas drogas. Alguns vão dizer que o inferno é nesse mundo, mas o Cristo faz questão de enfatizar que não é. E foi ele quem mais falou a respeito do inferno. Ele falou mais sobre o inferno do que propriamente sobre o céu. Ele certamente falou intensamente para que as pessoas ficassem atentas. Olhe, abra bem os seus ouvidos para o que eu vou lhe dizer nessa noite. Todos os textos bíblicos é para exortar o homem, exortar o jovem, exortar tantos quantos sabem que a morte ela é eclética, ela é democrática e ela precisa ser abrandada, pelo menos a fobia dela abrandada em nosso coração. O verso 14 do capítulo de número 16, nós precisamos entender essa história. Lucas então é o único a narrar essa história. O motivo dessa história do rico e Lázaro se encontra no versículo 16, capítulo 16, verso 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Presta atenção. O verso 14 é onde nasce a parábola. Por que Jesus deu essa parábola? Por que ele ensinou essa parábola? Porque esses fariseus avarentos faziam questão, não escondiam, ficavam ridicularizando Jesus Cristo. Verso 14. Uma vez que sua audiência, que a sua plateia era formada por esse grupo, pessoas que seguiam os fariseus e etc, os próprios fariseus eram a maior população de Israel daquela época. Os fariseus em todos os seus seguidores estavam em grave perigo, e eles estavam indo para o inferno, serem lançados no inferno. O que Jesus quer deixar claro para todos nós é que o inferno é preenchido principalmente com pessoas religiosas. Repito, o que Jesus quer deixar bem claro para você nessa noite e para mim é que o inferno ele é preenchido pelas pessoas, principalmente pelos religiosos. É verdade, meu Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado. O capítulo de número 16, verso 14 é o que nasce. Por que Jesus dá essa parábola? O capítulo 13, o verso 8, se nós olharmos, volte aí a sua Bíblia um pouquinho, Lucas 13, verso 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano até que eu escave ao redor dela, ele põe estrume. Se vier dar fruto, bem está, se não, mandará cortá-lo. O que nesse texto nos mostra é que esta nação de fariseus, de judeus, ela estava praticamente perdida. Ela era uma nação que estava sendo destruída pela religiosidade. A religião estava acabando com Israel, destruindo-a. E na parábola nós vemos que há uma súplica feita para que pudesse dar mais um ano para ela, para que ela pudesse dar fruto para ver. Eles estavam vivendo um tempo emprestado. Esse tempo não era mais dele, e o próprio Deus falou: vamos dar um tempo até enviar o filho dele. Veio para o que eram seus, e os seus não receberam. O Jesus histórico, o Jesus humano, eles falam: não, ele não tem condições de ser o nosso Messias, e eles rejeitam Jesus. Eles estavam vivendo um tempo emprestado. Quem não está? Você pode dizer que o tempo é seu, o tempo é meu. Não, o tempo escorre por entre os meus dedos. O tempo não é nosso. Outrora estava eu soltando pipa, jogando bola de gude, brincando de carrinho, já estou com 40 anos. E daqui mais algum tempo já não estarei mais aqui, apenas história de Márcio. Glória a Deus. Eu estou vivendo um tempo emprestado, assim como vocês. Glória a Deus. E esse tempo emprestado é que fará toda a diferença na nossa vida.
Eles estavam todos indo para a morte. A nação, Jesus Cristo chama a atenção deles, porque eles estavam indo para a morte. E eles não estavam preparados. Eles estavam à beira de experimentar o julgamento destrutivo de Deus. O julgamento iroso de Deus, onde Deus viria para julgar. E eles não estavam preparados. Eles não estavam se preparando para encontrar com Deus. Vai para cá. Você está preparado para encontrar com Deus? Você já se encontra nessa noite preparado? Assim como uma pessoa que vai para São Paulo, Salvador, ele prepara a sua viagem. A primeira coisa que faz é o quê? Comprar passagem. Comprar passagem. Segunda coisa que faz, a mala. Vamos ajudar a mala. Ajeitar a mala. Terceira coisa que você faz, ou pelo menos aí inverte, não sei como é que você faz, saber onde é que você vai ficar na casa do parente, A, B, C, D, E, F, G, H, L, M. Você vai com um lugar para você ficar. Então, se você for uma pessoa disciplinada, você vai comprar passagem, você faz a sua malinha e você vai ter um lugar, um hotel, a casa de um parente. Então, você se prepara para fazer essa viagem. E a pergunta é: esses judeus não estavam se preparando para encontrar com Deus? E se estivesse se preparando da forma errada, da maneira errada, porque eles estavam apegados na religiosidade? Os fariseus acreditavam no juízo final, mas eles não estavam se preparando para esse juízo final. Por favor, continua com sua Bíblia aberta, nós vamos trabalhar o texto. Verso 19 e 20, Jesus então, diante dessa situação difícil, ele então, para elucidar, para esclarecer, para trazer a didática, o ensino para eles, para que eles pudessem se preparar, então Jesus traz a parábola do rico e Lázaro. O verso 19 e o verso 20. Ora, eles ridicularizavam Jesus. Você lembra? O verso 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Ridicularizavam Jesus. Jesus falou: então tá tudo tranquilo, beleza. Verso 19 e verso 20. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. O verso 19 e o verso 20, há um contraste, há uma inversão. Faz questão de mostrar que havia um certo homem rico, mas também havia um homem pobre. Havia um homem rico que tornava horrivelmente, que era horrivelmente pobre. Ele tinha bens, ele tinha propriedade, ele tinha posse, mas era uma pessoa pobre de espírito. Há um pobre lá fora, diz o texto. Há um rico no interior. Há um homem pobre sem comida. Há um homem rico com comida. Há um homem pobre em um banquete. Há um homem rico que não consegue nem encontrar uma gota de água. Então um homem pobre que não tem necessidade, mas há um homem rico que tem grandes necessidades. Se você ler o texto, você vai perceber os contrastes: o pobre e o rico, o homem alegre e o homem triste, o homem que está abastecido e o homem que não tem nada. A Bíblia de Jesus Cristo vai mostrar isso de uma maneira muito clara. A história de Lázaro nunca fala, a história nos mostra que Lázaro nunca fala, ele simplesmente fica calado. Ele está em silêncio durante toda a parábola. 19 ao verso 31, você não vê a voz de Lázaro. Lázaro não fala nada, ele está em silêncio. Ele só está lá para o contraste. Ele não é objeto da história. A história não é sobre a experiência de Lázaro. A história não é sobre o pobre Lázaro. A história é sobre este homem. Não é sobre o céu, mas trata-se da experiência do homem rico no inferno. Acho muito interessante isso. Trata-se da história do homem rico no inferno. No inferno. O homem rico fala. O homem rico mantém conversa com Abraão. Ele é a personagem principal da história. Ele dá um testemunho pessoal de como é o inferno. Abra bem os teus olhos e bem os teus ouvidos para esta história que Jesus Cristo nos ensina, essa parábola que ele traz para nós nessa noite. Jesus então descreve dois personagens. O primeiro, ele diz, é Lázaro. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Verso 20, havia também certo mendigo chamado Lázaro.
Lázaro, e nós sabemos que vem do termo do hebraico Eleazar, a junção do nome que significa aquele a quem Deus ajuda, aquele a quem Deus estende a mão. E é certamente essa história que recebe a maior ajuda de Deus, é o próprio Lázaro, que tem esse relacionamento e vai para o céu. A segunda personagem do texto que nós temos é um homem rico. Por que o personagem principal não tem nome? Simplesmente chama ele de homem rico. Mas o pobre do texto, nos fala que ele recebe o nome de Lázaro. Ele é Lázaro, mas o rico não tem nome. Por que a personagem do texto não tem nome, irmãos? Por que ele não tem nome? Porque ninguém no inferno precisa de nomes. O que a Bíblia quer dizer simplesmente no inferno não existe relacionamento. No inferno não existe possibilidade de ninguém se relacionar com ninguém. A pessoa que vai para lá não é ninguém. A pessoa que vai para lá, ela não tem relacionamento. A pessoa que vai para lá, ela não tem possibilidade de ter comunhão com nada, com ninguém. Mas se você pegar o livro do Apocalipse, você vai ver que quando chegar no céu, há uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca escrito um novo nome que haverá de receber aqueles que são fiéis. Por quê? Porque no céu haverá relacionamento, no céu haverá comunhão, no céu haverá disposição para você interagir com aqueles que tiveram, que se manifestaram diante dos homens com a mesma fé, com a mesma integridade, com o mesmo zelo, com a mesma santidade, irão se relacionar no céu. Mas o texto faz questão de dizer: o rico não tem nome, porque no céu não tem, ou no inferno não existe relacionamento. Verso 19: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura. O homem rico sem nome, ele costumava vestir-se de linho fino e roxo. O original diz que era roxo. Algo extremamente ostensivo, de ostentação. Ele ostentava aquele negócio. Ele fazia questão de dizer: eu sou rico porque eu visto de linho roxo. Rio finíssimo, essa palavra finíssimo, ela vem de um termo do original grego, e vai trabalhar essa ideia de algo dessa cor. E essa cor, ela era produzida, o roxo ele era produzido por meio de um peixe, retirado de um peixe que tingia os tecidos. Era para poucas pessoas. Fazendo um estudo, você vai perceber que esse homem não era pouco rico, não. Ele era muito rico, porque os suas vestes eram de algodão, provavelmente egípcio. Algo fantástico. Isso para mostrar o quanto ele tinha de ostentação. Ele fazia questão, ostentava mesmo a sua riqueza diante dos homens. Diz o texto: regalava-se finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Regalava-se, essa palavra, esse verbo, quer dizer que ele era tão rico, mas tão rico que não precisava se preocupar com o amanhã. Ele podia gastar, queimar dinheiro, queimar nota de dinheiro, queimar dinheiro, e mesmo assim, se ele vivesse 100 anos, ele teria condição, porque o homem era riquíssimo. É isso que Jesus quer enfatizar. Jesus quer mostrar um homem que é extremamente podre de rico. Riquíssimo. Regalava-se. Esse é um homem extremamente rico. Qual é a ideia? Qual era a ideia dos fariseus? Nós precisamos entender. Se Jesus Cristo escreve, eu quero que você saia daqui sabendo isso. Se Jesus Cristo escreve esse texto, é porque tinha uma doutrina, tinha um ensinamento naquela época. E qual era o ensinamento? Os fariseus, que eram os instruídos, ou os que instruíam as pessoas na época, eles diziam: se você é rico, Deus te fez rico. Se você é pobre, Deus te fez pobre. Se você é rico, você é abençoado por Deus. Mas se você é pobre, você é amaldiçoado de Deus. Eles diziam. Essa era a ideia doutrinária dos fariseus. Então a pobreza para eles era maldição. Uma maldição. É por isso que eles vão dizer 3 maneiras de uma pessoa ser salva em Israel. Não precisava ter Jesus Cristo. A primeira coisa é ter nascido judeu, eles diziam. A segunda coisa é você dar esmola. Quanto mais esmola você dá, a pessoa ela tinha, ele se afastava do fogo do inferno. E a terceira coisa é que ele tinha que orar e jejuar.
orar, jejuar, dar esmola e ter nascido em Israel, a pessoa já estava no céu. E Jesus Cristo veio para mostrar que isso é mentira. É mentira. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Não é a religião, não é a igreja. A igreja me ajuda, a igreja traz pessoas para fazer com que eu some com ela e ela venha somar e nós nos aquecemos. Mas nós precisamos entender que hoje também tem essa ideia em muitas igrejas, você vê isso na televisão. A pessoa só é bem sucedida se ela tiver um carro bom. Porque eu estava quebrado, porque eu não tinha nada, e quando eu cheguei aqui na igreja, agora eu tenho 2 apartamentos, eu tenho uma empresa, eu tenho um carro. Aquilo é mentira. O Senhor Jesus Cristo nunca teve nada. Um jovem chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu te seguirei para onde quer que vá. Jesus olhou para ele e disse assim: filho, tem certeza que é isso que você quer dizer? Porque as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo nasceu numa manjedoura. Ele não teve nem vamos assim dizer, o luxo de ter um berço. Nasce numa gamela. Jesus Cristo viveu numa cidade, um distrito chamado Nazaré, que era considerado o lugar mais baixo da época. O próprio Natanael diz: se por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque era lugar de prostituta e de bêbado. Só. E aí vai Jesus Cristo caminhar com pessoas iletradas, homens simples, pescadores. E vai Jesus Cristo então confrontar os ricos da época. E vai Jesus Cristo então morre. E Jesus Cristo faz questão de ser sepultado num túmulo que nem era dele, era de José de Arimateia. E agora vem para cá esses super pastores que andam de jatinho, que tem igreja bonita para todo lado, dizer que a ideia de que se você é rico, Deus te abençoa. Mentira! Mentira de Satanás! Porque se Jesus Cristo quisesse trabalhar essa ideia, Ele tinha deixado na santa palavra do Senhor. Porque Ele, sendo rico, se fez pobre, para que nós que somos pobres fôssemos feitos ricos, homens cheios da graça, não do dinheiro, nem do ouro e nem da prata. Isso é o que a palavra do Senhor nos ensina. E nós precisamos entender essa parábola para ficarmos atentos, para nós não sermos roubados por essa maldita teologia da prosperidade, que ensina que as pessoas vêm para a igreja para buscar bênção. Eu quero buscar prosperidade, eu quero ficar rico. Vai morrer doido, porque não enriquece. Porque a igreja não enriquece ninguém. O que nós precisamos entender: enriquece as pessoas é trabalhar. Trabalhando você será bem próspero. O verso 20 diz: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Existiam muitas palavras para descrever alguém que era pobre. No Sermão do Monte, Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, Jesus ensinava: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Está lá, bem-aventurados os pobres. E aqui nesse texto, havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. A expressão do original que vai usar aqui para mendigo: havia certo pobre chamado Lázaro. A palavra que então lá Jesus Cristo usa uma palavra pobre, bem-aventurados os pobres. Mas aqui a palavra que Jesus usa, pelo menos Lucas usa, é outra palavra. Lá em Mateus capítulo 5, a palavra é aniar, do original grego. Quer dizer, pobre sem ter o que oferecer. Simplesmente ele é pobre. Ele não pode oferecer uma bicicleta porque ele não tem. Ele é pobre porque ele não pode oferecer uma cama legal para você, porque ele é pobre. Ele não tem lá grandes coisas. Mas a palavra que Jesus usa aqui no verso 20 havia também certo pobre chamado Lázaro. A palavra é ptocho, do original. Ou seja, Jesus quer dizer que ele é miserável. Ele é miserável. Ele não tem bens, ele não tem nada, ele simplesmente tem uma coisa: doença. Ele tem muita doença. Ele está coberto de chagas. Ele é pobre até de saúde, ele não tem. E é isso que Jesus quer enfatizar. Ele não recebeu nada, ele não tem nada, ele é paupérrimo. O homem rico, da história que nós lemos, não ajuda o pobre absolutamente em nada. Eles sabem sobre o pobre. O pobre está no portão do rico.
mas ele não faz nada. Ele sabe sobre todas essas questões, mas ele não faz nada. Aí eu chego no verso 22, por favor. O verso 22 diz assim: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o lado de Abraão, o seio de Abraão, perto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O verso 22. Os dois morreram. Resumindo a história, os dois morrem. Nós vimos que havia duas histórias, um rico e um pobre. Um é extremamente pavão, vamos assim dizer. Gosta de ostentar, usa roxo, púrpura. Lá em cima, ostentador. Mas havia também um que está lá no fundo do poço, que é um pitocho, não tem nada, é miserável. Ele é tão pobre que nem saúde ele tem. Jesus Cristo sobe para mostrar o quanto esse homem era rico e baixa para mostrar o quanto esse homem, Lázaro, é pobre. No verso 22, os dois morreram. Aí agora foi nivelado, pronto, nivelou todo mundo. E a morte é democrática, ela chega para o rico, ela chega para o pobre. Um foi levado pelos anjos e o outro foi sepultado. Isso aqui é muito interessante. Perceba a ênfase da narrativa do Senhor Jesus Cristo nesse verso 22, para revelar esse contraste entre a realidade de um e a realidade do outro. Jesus confronta o pensamento da época. Foi para o lado de Abraão, foi para o seio de Abraão, ficou perto do Senhor, servo de Abraão. Isso não pode. Ele é amaldiçoado. Como um pobre pode ir para o céu? Os fariseus ensinavam isso, lembra? Que ser pobre era ser amaldiçoado de Deus. Mas o texto Jesus Cristo faz questão de dizer: lembra do pitocho, do pobre miserável Lázaro? Ele foi para o céu. Mas espera aí, Jesus, como é que é? Se foi ensinado lá na sinagoga, no sábado passado, de que os ricos entrarão, de que os ricos vão para o céu. E Jesus Cristo cita: mas é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas ali quando Jesus diz um rico entrar, faz questão de dizer assim, uma pessoa que confia na riqueza. Vocês lembram que eu falei que os fariseus ensinavam que se você dá muita esmola, se você for um homem que ora, jejuma, e se você for um homem que nasceu em Israel, você está praticamente no céu. E Jesus Cristo diz: é mentira. Confiar na riqueza é burrice. Confie em Deus. Coloque sua fé unicamente em Deus. Os dois morreram. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E esse é o choque. Aqui é um choque. Esta é a bomba que explode na mente dos religiosos daquela época. O homem doente, um homem destituído, morrendo de fome, mastigado por cachorro, que vinha lamber-lhes as úlceras, foi para o céu, para junto de Abraão, para perto de Abraão, eles diziam, porque Abraão era o símbolo maior da fé, o pai da fé deles. A propósito, nada é dito sobre o funeral. Mas nós não temos um funeral para ele, simplesmente porque Jesus Cristo, ele não está tão interessado no corpo, no meu corpo. É claro que eu tenho que zelar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas nós precisamos entender que por mais que houvesse cura, que curasse esse homem, ele fosse recuperado fisicamente, ele haveria de morrer, porque ele está debaixo de maldição, eu estou debaixo de maldição. A maldição de Adão e Eva, nós vamos viver no máximo 70, 80, quem sabe 100 anos. O que Jesus Cristo está interessado é na sua alma. Para onde vai a sua alma depois da morte? E é por isso que não cita. Nós não temos um velório para Lázaro. Provavelmente o corpo de Lázaro foi colocado numa lixeira. Pouco importa. Se colocado num buraco, ou se colocado numa lixeira, ou se comido por alguma fera, por algum urubu, não importa. O que na verdade nós vai acontecer com a sua alma, porque seu corpo é mortal. Mas a sua alma não, ela não morre. Glória ela não a Deus. morre. Mas havia algo melhor do que um funeral. Ele estava junto da presença de Deus. O homem rico também morreu e foi, diz o texto, questão de ênfase. O texto faz questão de enfatizar. Desejava alimentar-se. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos. O corpo, ninguém sabe o que aconteceu. Mas também foi morreu o rico. E foi sepultado. Teve toda a pompa. Caixão de repente do mais caro. Caixão bonito. Todo ajeitado, todo arrumado, etc, etc. Para quê? E depois o corpo foi para onde? A alma foi para onde? O verso 23, vamos lá, rapidão para a gente concluir. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu a longe Abraão e Lázaro nos seus seios.
Descreve a vida após morte. O que você quer saber? Peraí, como é que é a vida depois da morte? Verso 23. Verso não. Morreu, acabou, pastor? Não acabou não, né? Acabou não. Triste ilusão se isso fosse, era tão bom. Se nós desenvolvemos esse pensamento, pastor, acabou, meu pai disse, meu avô disse, ele voltou para dizer como é que é lá? Ninguém volta para dizer como é que é lá. Não corra o risco. Não corra o risco. O verso 23 diz que depois da morte foi sepultado, verso 23, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Lázaro e Abraão. Descreve a vida pós-morte. Nesse lugar de tormento ele consegue enxergar. Ele ergue os olhos e consegue ver. Desperta, sente, tem consciência. Porque a palavra do Senhor diz que há um grande abismo, não tem possibilidade de quem está no inferno contemplar quem está no céu. Mas Jesus fez questão de abrir uma exceção nesse texto. Ele viu a Lázaro. Jesus Cristo está simplesmente dizendo: vocês, fariseus, estão aprendendo errado. Lembra do 16:14? Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e ridicularizavam. Avarento é quem ama mais o dinheiro do que a própria esposa. Avarento é quem ama o dinheiro mais do que o próprio filho. O filho está morrendo, eu vou gastar meu dinheiro para fazer um tratamento do meu filho? Não, se gastar, gasta um pouquinho só, porque ele é avarento. Ele ama muito mais o dinheiro. E diz, ele é avarento. Assim como esse rico que nunca ajudou Lázaro. E viu ao longe os seios, viu Lázaro e Abraão. E a única vez que é usado na Bíblia essa expressão, no seio de Abraão, para simplesmente dizer que ele está do lado de Abraão, no lugar onde Abraão se encontra. Verso 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. O primeiro pedido. Há um primeiro pedido. Pastor, é possível fazer pedido no inferno? Nesse caso, Jesus abre uma exceção para mostrar. Só para mostrar como esse lugar é terrível. O verso 24 então diz que ele assume que Abraão seja seu pai, porque ele é religioso. Ele era filho de Abraão, ele cria nessa religião judia, ou dos judeus. Ele sabe que Abraão é um modelo de hospitalidade. Gênesis capítulo 18 vai falar sobre isso. Então ele implora: Abraão, pai Abraão, me leva, pai Abraão, me ajuda, pai Abraão. Mas aí já é tarde demais, não há possibilidade de ajudar ninguém. Então vou fazer uma missa de 7º dia, uma missa de 20 dias, sufraja a alma de... Você pode vender o carro, vender sua casa e botar o dinheiro tudo pela sufrágio. Não tem mais jeito. A Bíblia diz isso, não sou eu. A Bíblia está dizendo que não há. Se tiver de fazer o bem, se tiver de ajudar, faça agora. Aí tem um ditado, uma música que vai falar sobre flores em vida. Flores em vida. É um cantor secular. Eu quero flores em vida. Aí o filho nunca vem. Não tenho tempo, pai, não tenho tempo, mãe, estou aqui na correria, de telefone. Blim. Aí eu quero avisar que seu pai acabou de falecer. Meu Deus, meu pai. 10 anos que não vinha. Deus do céu. Trabalhava de como todo, 60 horas. Oh, meu pai. Aí chega pro patrão e fala: eu tenho que ir lá na Bahia porque meu pai faleceu. Aí chega aqui, aluga um carro, sai desesperado, 30 horas no volante, com tempo de tombar. Aí chega aqui, oh meu pai, traz uma florzona assim, um trenzão bonitão, um buquê, bota aí, oh meu pai. Pra quê? Qual a necessidade que o pai já era? Faça em vida, contribua, faça o benefício em vida que nós precisamos fazer. Abra os seus olhos. Eu preciso abrir os meus olhos sobre essas questões, porque nós somos tendenciosos a não ter muito tempo. Depois eu vou e já é tarde demais. Esse de fato é muito interessante. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu longe Abraão. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro. Ele faz um pedido: tem misericórdia de mim. O impiedoso agora quer misericórdia. O que nunca ajudou quer ser ajudado. O que nunca deu um copo de água, de suco para Lázaro, ele pede agora: me ajuda. Ele pede para si mesmo que Abraão ajude. Isso é muito bizarro e muito estranho. Tem misericórdia de mim, envia Lázaro que ele molhe a ponta do dedo na água e me refresque
estou atormentado, estou em agonia. Percebe? Em agonia nessas chamas. Ouça, esse homem, ele está arraigado nas ideias de que ainda Lázaro, ele é servo, ele é Senhor. Eu prefiro ser Senhor no inferno do que servir no céu. Tem por aí essa ideia? Satanás inventou esse negócio e tem muita gente besta que continua disseminando essa ideia. Ele ainda acha que Lázaro deveria servi-lo mesmo no inferno. E Abraão corta dizendo: não, negão, não tem possibilidade não. Tu vai sofrer aí um cadinho. Então ele diz assim: mas presta atenção, não há água aqui no inferno. Manda Lázaro que molhe a ponta do dedo, H2O. Me ajude. Porque a água não poderia aliviar o tormento do inferno que aquele homem estava inserido. De qualquer forma, ele tem sede. Não é uma sede física, porque é espírito. O corpo foi ao pó. E ele tem sede. Mas não é uma sede física. Meus irmãos, a alma dos condenados sofre tão profundamente que uma pequena gota de alívio significa tudo para eles. Mas nunca chega. Perceberam? É triste, é complicado. As almas dos condenados sofrem tão profundamente que uma gotinha de água significa para eles um alívio sem precedente, mas nunca chega. Para que correr o risco? Para que correr o risco se Jesus Cristo tem tudo para oferecer? Ele é o pão da vida, Ele satisfaz. Estou atormentado nessa chama, diz ele. Estou em agonia nessas chamas. Estou em agonia. Significa que ele está em grande dor. Essa agonia significa, de um termo do original grego, que é adunau. Eu estou em agonia, uma dor muito grande. Há quem diz que não sente dor. Percebe que o texto está dizendo: não corra risco. Eu estou em agonia, atormentado nessa. Há uma dor muito grande. Verso atormentado. Verso 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, só que os que querem passar daqui não podem nem o de lá passar para nós. Não existe possibilidade de comunicação entre o céu e o inferno. O que a Bíblia está dizendo? Chico Xavier, cartinha psicografada, vai na casa do curandeiro que ele vai dar resposta. Tem jeito não. Aí você fala: pastor, mas é aquela, porque olha, o fulano de tal escondeu uma chave não sei na onde, botou um dinheiro não sei na onde, foi na casa do curandeiro e chegou lá e disse assim: tal chave, tá em tal lugar, o dinheiro tá em tal lugar, tá em tal. Legal. Mas você não pode esquecer que existe uma coisa chamada demônio. Que esses médiuns, essas pessoas, elas recebem esses anjos caídos, deformados, e traz toda a informação para a pessoa, e ela fala. Mas é falado pela boca de Satanás, não pela boca de quem morreu, porque quem morreu não volta. É impossível, diz o texto. E além de tudo está posto um grande abismo. Não tem possibilidade. Verso 27 diz que ele faz o segundo pedido. Então replicou: pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, quem? Lázaro, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também parar nesse lugar de tormento. E então Abraão responde. Ele sabia que seus irmãos eram como ele, avarento, materialista, religiosos. Ele estava no inferno, mas não queria que os irmãos viessem parar naquele lugar. Por que as pessoas vão para o inferno, irmãos? Por que as pessoas vão para o inferno? Vai para cá. Por que as pessoas vão para o inferno? É porque fizeram maldade, pastor, matou gente, pintou o 7. É por isso que eles vão. Porque o homem rico foi para o inferno. Por quê? Porque seus irmãos iriam para o inferno também. Por quê? Porque o verso 29 diz: respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. O homem vai para o inferno porque ele não ouve a palavra de Deus. Glória, Deus, é verdade. Não é pelo que ele praticou, porque nós já nascemos indo para o inferno. Se Cristo não nos chamar do lamaçal do pecado, o grande problema do homem e da mulher é esse: não dar ouvido à palavra de Deus. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam, escute, compreenda. Isso é exatamente o que eles não fizeram. Jesus diz isso.
Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 13 a 17. Mas ele diz: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for lá, eles crerão. Mas nós não podemos esquecer que Jesus Cristo havia ressuscitado a Lázaro. E eles não deram moral para Jesus Cristo de forma nenhuma. A minha conclusão, meus irmãos, que eu chego nessa história toda, a primeira coisa que nós precisamos entender: dê ouvido à palavra de Deus. Ouça o que a palavra exorta você nessa noite. O rico que é descrito no texto, morreu e foi sepultado. O mendigo morreu e foi levado para a presença de Deus. Aleluia. E quando você partir desse mundo, você sabe para onde a sua alma está sendo direcionada. É Deus. A Aleluia. conclusão: há uma história que fala sobre os 3 desejos de Alexandre o grande Alexandre, o imperador grande Alexandre o Grande. Dizem que ele, antes de morrer, ele chegou para os médicos: carregue o meu caixão, para mostrar que eles não têm poder de curar perante a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas que estão me vendo possam ver no meu caixão, possam de fato compreender que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecerão. Terceira coisa, quero que as minhas mãos sejam balançadas ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias eu vim, e de mãos vazias estou partindo. Não adianta você ter todos os bens deste mundo, se você não tiver o tesouro mais precioso, Jesus. Glória a Deus. A moral dessa história que nós precisamos cultivar: cuidado, a morte chega para todos, porém o céu não é para todos. Não é. A morte, interessante, quando você vai para qualquer lugar fazer um culto fúnebre, as pessoas dizem que Deus deu um bom lugar, o céu ficou mais lindo, mais alegre, porque fulano chegou lá. Aí você olha a vida da pessoa, a pessoa traía a esposa, era um beberrão, um prostituto, um inverterado, uma pessoa torta, aí todo mundo diz assim: morreu, foi pro céu. Aí o acréscimo, né? Vou pro céu da boca da onça. É o que tem para muitos. O que nós precisamos entender, meus irmãos, a historinha da menininha. Por que eu não quero ficar sozinha lá? Eu teria saudade do Senhor e da mamãe. O pai disse que Jesus estaria lá. Mas ela então disse: mas eu não conheço Jesus. E você conhece Jesus? Você já teve uma experiência com Jesus Cristo? Jesus é de fato o seu Senhor e o seu Salvador. 3 aplicações, rapidinho, algumas aplicações. Primeiro, a pobreza não é um mérito para levar ninguém para o céu. Então sou pobre, eu vou para o céu. Não. Nem a riqueza pode ser usada como um tropeço para atrapalhar as pessoas de entrarem no céu. Segundo, você tem que evitar o inferno seguindo o caminho da salvação revelada através de Moisés, dos profetas, dos apóstolos, a Bíblia Sagrada, 66 livros. Aleluia, Deus. Quer você acredite ou não, o inferno existe, assim como também o céu. Jesus foi quem mais falou sobre esses 2 lugares, céu e inferno. A separação depois da morte. Apesar do discurso universalista de que todos serão salvos, a Bíblia não faz esta asseveração. Ela não diz isso em tempo nenhum. Pelo contrário, ela é clara em afirmar a distinção entre o destino do justo e o destino do ímpio. E por fim, Jesus alertou os fariseus sobre este lugar de tormento. Hoje você está sendo alertado, porque você não pode chegar diante de Deus e dizer assim: mas ninguém me falou sobre isso, eu estou inocente. Você está indo em direção, você está sendo alvejado, e nós precisamos nos preparar. Assim como você se prepara para fazer a reforma de uma casa, assim como você se prepara para fazer uma viagem, você tem que estar se preparando para encontrar com a dona morte. Que Jesus abençoe grandemente você. E não existe possibilidade maior do que